Você sabe o que são precedentes? Conhece as técnicas de julgamento das demandas repetitivas? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreender melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. Eu já convido você para se inscrever no meu canal e lembre-se de ativar o sininho para que toda vez que eu lançar um vídeo novo, você receba uma notificação. Na pílula jurídica de hoje, nós vamos conversar, nos apresentar o conceito de precedentes e apresentar as técnicas de julgamento das demandas repetitivas. Esse vídeo inaugura uma série em que trataremos das técnicas de julgamento das demandas repetitivas. Então siga conosco na nossa pílula jurídica. Nossa sociedade, ela é permeada por uma litigiosidade cada vez mais alta, cada vez mais massificada e repetitiva. Esses desafios trouxeram para o Poder Judiciário a necessidade de adotar mecanismos que pudessem dar maior equilíbrio nos julgamentos, maior segurança jurídica e maior celeridade processual. Um desses mecanismos que foi pensado e foi construído de maneira mais clara no novo Código de Processo Civil, no Código de Processo Civil de 2015, foi o sistema de precedentes. Esse sistema de precedentes dá a possibilidade do judiciário uniformizar decisões, dar maior transparência e maior segurança ao jurisdicionado, sabendo como determinada questão, determinada matéria vai ser decidida, vai ser solucionada. E quando a gente fala de sistema de precedentes, a primeira pergunta que vem é: o que é precedente? Podemos dizer que precedente é uma decisão judicial. Precedente nada mais é do que uma decisão judicial dada por um tribunal. Essa decisão judicial dada por um tribunal, ela tem essa característica de precedente porque ela é uma referência, ela é uma diretriz de como deve ser solucionado uma questão de fato ou uma questão processual, uma questão material ou uma questão processual. Esse direcionamento é chamado precedente. Para entendermos o nosso sistema de precedentes, precisamos conhecer o nosso artigo 927 do Código de Processo Civil. Vamos conhecê-lo. O artigo 927 estipula: os juízes e os tribunais observarão, primeiro, as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Segundo, os enunciados de súmula vinculante. Terceiro, os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. E aqui no inciso terceiro eu chamo a atenção de você. O inciso terceiro traz para nós o microsistema de julgamento de demandas repetitivas. São as técnicas de demandas repetitivas que estão aí elencadas no inciso terceiro. Mas vamos seguindo na leitura do dispositivo. O inciso quarto, os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. E quinto, a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. O artigo 927, portanto, nos apresenta o sistema de precedentes aqui no nosso país. Nosso sistema de precedentes está baseado nas 5 hipóteses elencadas no artigo 927. E se olharmos para esse artigo, nós conseguimos tirar 2 importantes premissas do nosso sistema de precedentes. A primeira premissa é a hierarquização. O que significa isso? Significa que os juízes de primeiro grau, eles estão obrigados a observar, estão ali numa relação hierárquica no sentido de julgamentos de precedentes em relação aos tribunais aos quais estão vinculados
e também aos tribunais superiores. Os tribunais, por sua vez, estão vinculados aos julgamentos dos tribunais superiores. Então, há uma hierarquização no nosso sistema de precedência. O segundo ponto é que há também a vinculatividade, ou seja, os precedentes, eles vinculam a atuação jurisdicional do próprio tribunal que emana o precedente, e assim como de todos que integram o sistema de justiça. Todo sistema de justiça, ele deve observar os precedentes que estão ali esmiuçados nos 5 incisos. Eu retorno no ponto aqui em que eu chamei a atenção para o inciso 3º do artigo 927, que apresenta para nós os julgamentos de casos repetitivos. Essas técnicas de julgamentos de casos repetitivos estão ali elencadas. Então, o incidente de assunção de competência, o incidente de demandas repetitivas e os recursos especial e extraordinário repetitivos. Eles formam um microsistema, que é o microsistema de julgamento de demandas repetitivas. Analisando, então, o nosso sistema de precedentes e o microsistema que traz as técnicas de julgamento de demandas repetitivas, eu preciso, então, apresentar para vocês as finalidades, tanto do sistema de precedentes e, inserido nesse sistema de precedentes, um microsistema de julgamento de demandas repetitivas. E por que esse microsistema é tratado assim? Porque quando nós falamos desses 3 instrumentos, eles são utilizados de uma forma muito similar. O processo deles, o processamento, eles têm uma similitude. E isso permite que a norma que existe, por exemplo, para o incidente de julgamento de demanda repetitiva, ele possa ser usado para o julgamento de recurso especial repetitivo e vice-versa. Ou seja, como é um microsistema, havendo alguma lacuna procedimental, é possível que os tribunais utilizem instrumentos procedimentais que já estão regulados para aquela outra técnica dentro do microsistema de julgamento de demandas repetitivas. Mas agora vamos entender, então, quais são as finalidades, tanto do sistema de precedentes, como também desse microsistema de julgamento de demandas repetitivas. Vamos conhecer essas finalidades. A primeira finalidade que podemos destacar é a redução do acúmulo processual. O primeiro ponto, então, que justifica a existência tanto do sistema de precedentes, mas principalmente do microsistema de julgamento de demandas repetitivas, é a redução do acúmulo processual. Quando falamos em demandas repetitivas, estamos falando em ações que tratam de questões de direito material, de direito processual, que são comuns e que a solução, portanto, deve ser comum, guardada ali a devida proporção em relação à matéria fática, mas que a solução jurídica ela será a mesma. Por isso, a utilização das técnicas de julgamento de demandas repetitivas, ela permite a redução do acúmulo processual, resolvendo situações que tratam de mesmo direito material ou que tenham em comum direito processual que exige ali uma solução judicial. Outra finalidade é a uniformização de decisões. Importante finalidade tanto do sistema de precedentes como também do microsistema de julgamento de demandas repetitivas é justamente dar soluções equânimes, dar soluções que são as mesmas para os mesmos problemas jurídicos. A utilização, portanto, do sistema de precedentes e, mais especificamente, dos mecanismos de julgamento de demandas repetitivas permite que situações iguais tenham a mesma solução. Num país de dimensões continentais como o Brasil, com diversidades culturais e também, portanto, com percepções diferentes a respeito de um mesmo assunto, seria um risco muito grande, e é um risco muito grande,
decisões judiciais resolvendo a mesma questão jurídica que tenham caminhos diferentes, que deem respostas diferentes. Portanto, a uniformização dessas decisões através desses sistemas, através do sistema de precedentes e do microsistema de julgamento de demandas repetitivas, permite que haja uma uniformização a respeito da decisão judicial para determinada questão. Vamos agora, então, conhecer outra finalidade: segurança jurídica. A segurança jurídica é fundamental em qualquer sistema jurídico. Quando se convive em sociedade e se estabelecem relações jurídicas, a expectativa é que essas relações se desenvolvam da forma esperada, da forma que é aceita dentro daquele ordenamento jurídico. Portanto, a utilização tanto dos precedentes como também do microsistema de técnicas de resolução de demandas repetitivas traz para o cidadão, para a sociedade, a segurança jurídica esperada por parte do sistema judiciário. O sistema judiciário dará respostas que já são previamente, já são compreendidas ou já são bem identificadas pela sociedade, especialmente pelos operadores do direito. Vamos agora conhecer outra finalidade do sistema de demandas repetitivas. Outra finalidade é a efetividade do acesso à justiça. Falar em efetividade do acesso à justiça significa que será franqueado ao cidadão o acesso à justiça, e esse acesso possibilitará uma prestação jurisdicional eficiente, de qualidade. Quando temos diante de nós o sistema de julgamento de demandas repetitivas e o macrosistema de julgamento de precedentes, temos também, para o cidadão, a maior efetividade de acesso à justiça, já que o cidadão ele vai compreender melhor aquilo onde o direito dele foi atingido, onde o direito material dele foi lesado e que ele pode buscar um amparo jurisdicional, porque já há, bem seguro, bem concreto, um sistema jurídico que compreende a solução para aquele problema. Portanto, a efetividade de acesso à justiça é outra finalidade da utilização do sistema de precedentes e do microsistema de julgamento de demandas repetitivas. E vamos à última finalidade que podemos destacar nesses sistemas: economia de recursos. Outro ponto importante é a economia de recursos. Tanto o sistema de precedentes como o microsistema de julgamento de demandas repetitivas permitem a economia de recursos. A partir do momento que determinado precedente é fixado, esse precedente solucionando 10, 20, 1000 processos, aqueles processos não precisam seguir todo o ciclo procedimental, recursal, porque aquela questão já está definida através do precedente, que vai ser ou uma súmula vinculante ou um julgamento em questões repetitivas, mas, havendo ali a consolidação daquela solução jurídica, aqueles processos, aqueles milhares de processos que tratam da mesma matéria, não precisam seguir o seu curso até o Supremo Tribunal Federal, não precisam ter acesso ao Superior Tribunal de Justiça. A discussão vai ficar muito mais a respeito ali da análise fática, da análise das provas, que se encerra ali, basicamente, no primeiro e no segundo grau de jurisdição, sem necessidade de acesso aos tribunais superiores e sem gerar maior custo de funcionamento da máquina judiciária. Para finalizar, então, eu queria deixar bem claro o que é precedente. Precedente nada mais é do que uma decisão judicial de um tribunal, que é uma referência, que é uma baliza para todo o sistema jurídico. Esse precedente, ele garante para todos aqueles que atuam no sistema de justiça uma solução para uma determinada questão. E dentro dos precedentes, dentro desse sistema de precedentes que está apresentado no artigo 927 do Código de Processo Civil, nós temos ali no inciso 3º as técnicas de julgamento de demandas repetitivas, que a gente vai esmiuçar, nós vamos aí seguindo com várias pílulas jurídicas, esmiuçando
essas técnicas de julgamento de demandas repetitivas. Então, nós encerramos aqui essa nossa pílula jurídica. Eu agradeço muito a sua atenção e eu convido você para deixar aqui nos comentários a sua pergunta sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema dentro de processo civil. E peço ainda que curta, comente e compartilhe para que mais pessoas possam se beneficiar desse conteúdo que estamos aqui franqueando. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.